E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre este livro aqui chamado Tupinilândia, do Samir Machado de Machado. Samir Machado, ele já é um conhecido nosso aqui do canal. Eu já falei aqui sobre o livro Homens Elegantes e vou deixar o link da resenha lá embaixo caso você não conheça. Bem, pessoal, eu acho que falar de Tupinilândia é, antes de tudo, situar que o Samir nasceu em 1981. É curioso dizer isso, por quê? Porque ele foi criança nos anos 80, certo? Ele foi criança no momento em que alguns chamavam de década perdida, mas eu discordo, eu acho que houve muita coisa ali. Naquele momento, o Brasil estava vivendo o fim da ditadura militar, a transição para a democracia, num movimento que tomou as ruas do país em meados dos anos 80 pelas diretas já, pelo direito de votar, enfim, pela redemocratização, e logo depois veio a ideia de criar uma nova carta constitucional, e daí tivemos a Constituição de 1988, enfim, um momento em que muitas coisas estavam acontecendo, mas também na economia estava um caco, né? Nós tivemos índices de inflação galopantes. No campo da saúde veio a AIDS, e a AIDS, é claro, vai trazer ali uma carga de estereótipos associada a um pânico moral e social muito grande, né? A gente não deve esquecer, por exemplo, que quando a AIDS chegou por aqui, ela era chamada de câncer gay. Mas seja como for, Samir Machado viveu sua infância, quer queira, quer não, atravessado por esses acontecimentos. E a criança Samir também nutria desde cedo, ao que parece em entrevistas suas que li por aí, um gosto pela leitura. Pois é, não deixava de ir às bancas atrás de super interessante das histórias do Pato Donald. Os livros do Samir me chamam particularmente a atenção, estou falando aqui de Homens Elegantes desse, para além de várias questões, mas para a pesquisa que ele empreende. Ele é um autor que, para se debruçar no seu trabalho de escrita, ele lê muito, ele estuda muito, porque ele está fazendo aí, né, um romance histórico, digamos assim, ele está se aventurando em um outro tempo, é bem isso, e ele está ali estudando várias questões que atravessam, que poderiam atravessar a vida desses personagens. E aqui no caso, o Samir ele relata numa entrevista, eu vou deixar o link das entrevistas que consultei aí para vocês, eu acho que foi numa entrevista do Estadão, que para criar os seus personagens aqui, ele entrou em contato com pessoas que moram, por exemplo, na região do Pará, especificamente na área próximo à área onde ficaria situada Tupinilândia. Ele também chegou a entrevistar arqueólogos do IPHAN, e aqui, gente, a gente vai ter trechos de músicas da época, a gente vai ter referências a cantores da época, e a gente vai ter também referências a eventos da época. Daí porque lá pelas tantas, enquanto eu li isso aqui, eu ficava, gente, será que isso aconteceu? Entende? E é claro que tem coisa que aconteceu. Dentre os acontecimentos que ele cita aqui, nós temos o atentado do Rio Centro, que foi organizado por membros do Exército para ser executado no Dia do Trabalhador de 1981. Só que na realidade o atentado não acontece, porque uma das bombas explode já no carro de um dos membros do Exército. Ele também menciona aqui o relatório Figueiredo, que muita gente não tem conhecimento e que é muito importante e decisivo conhecer. O relatório Figueiredo é um relatório de 7.000 páginas e que fala justamente sobre o extermínio de várias populações indígenas que aconteceram no Brasil na ditadura militar. Vocês imaginem que esse relatório data de 1967. E em 1968, o regime, né, especialmente com o ato institucional número 5, ele adquire uma carga mais dura. E aí o que acontece, inclusive, é que esse relatório some no suposto incêndio. Suposto não tem nada. Bom, pessoal, ele citou esses acontecimentos, mas a narrativa não é só isso, tá? Isso aqui tá logo no começo do livro, porque ele tá justamente ambientando o contexto do qual ele parte, que é o contexto da redemocratização. E aí, nesse contexto de redemocratização, um empresário riquíssimo, João Amadeus, ele está criando um parque chamado Tupinilândia, que dá título ao livro, e esse parque Tupinilândia se localiza no Pará, e a intenção justamente é que esse parque seja inaugurado em consonância com aquele clima de abertura política vivido no momento. O parque era imenso.
Ele costumava dizer que não poupei esforços, não poupei pesquisas. Inclusive haviam ali, por exemplo, várias salas com vários brinquedos. Ele pensou em muitas coisas. Você vê assim, por exemplo, como a tecnologia computacional é avançada no momento. Era uma espécie de Jurassic Park, só que parque de diversões ali no meio da floresta amazônica. Só que João Amadeus ele é muito esperto. Ele sabe que um parque não se constrói apenas com brinquedos e diversão. Ele sabe que um parque também se constrói com narrativa, com discurso, com elaboração de sentido, com encadeamento de ideias. E para isso ele contrata Tiago. Quem que é Tiago no romance? Ele é um jornalista, tá? Uma espécie de ghostwriter que ele vai contratar para escrever um pouco da sua história e também para contar a história de Tupinilândia. E Tiago era um caso antigo aí do Beto. E Beto, quem é Beto? Beto é um filho do João Amadeus. Beto e Helena são filhos de João Amadeus. Beto ele é mais assim, com a licença da palavra porra louca. E Helena ela é mais dura, ela é aquela que toma conta da empresa, que toma a frente dos negócios. E é aquela que, por ser mulher, precisa criar uma série de estratégias para se mostrar na liderança, né? E nesse momento é interessante que na própria narrativa você me coloca assim, que ela é tida como muito dura e tudo mais, mas num certo momento você percebe, né? Isso, claro, graças à influência do movimento feminista, que essa ideia chega no livro, a noção de que por ela ser mulher, ela precisou lutar muito mais e demonstrar mais essa imagem, montar esse rosto para que ela fosse mais respeitada num meio predominantemente masculino, que é o mundo dos empresários, sobretudo como era ali nos anos 80. E aí, para a inauguração do parque, viaja o João Amadeus, o Beto, a Helena e o Tiago e mais outras pessoas aí para a região lá onde está Tupinilândia. Só que, antes da inauguração, o parque é invadido por um grupo de integralistas, que vão sequestrar boa parte das pessoas que já estão ali. Eles já estavam recebendo empresários para conhecer o empreendimento, para investir seus recursos ali. E esses integralistas estavam putos com o fim do regime militar e com a própria redemocratização que estava acontecendo naquele momento. Então eles sequestram essa galera e aí vai se dar uma série de aventuras, gente. Uma coisa assim que você não consegue literalmente parar de ler. Entende? Inclusive, deixe para ler quando você chegar nessa parte do livro, deixe para fazer isso no domingo, no sábado, no feriado, no dia que você assim não tiver muito o que fazer, no dia de folga do trabalho. Porque vai ser muito impossível que você saia do sofá, da cama, até concluir. Nesse momento, o livro me lembra bastante Jurassic Park. Eu não sei se é porque eu li Jurassic Park recentemente, ou é porque o próprio Samir, né, ele me parece ser um grande apaixonado por essas narrativas de dinossauros. Tanto pela epígrafe do livro, né, porque na epígrafe do livro ele coloca justamente uma frase do Michael Crichton, quando ele diz lá no Jurassic Park: o passado está morto, jamais poderá ser recriado. O que fizemos foi reconstruir o passado, ou pelo menos uma versão do passado. E isso aqui me chamou muita atenção quando eu abri o livro, porque eu estava pensando em fazer isso na minha tese de doutorado, colocar essa epígrafe. E também por outra questão, né? O Samir ele fez um pós-fácil ao Mundo Perdido do Arthur Conan Doyle, na versão que saiu agora pela Todavia Elipse, que também tem resenha aqui no canal. Ele fez como é que se diz? Um pós-fácil muito apaixonado. Quem lê aquilo ali vê que a pessoa que escreveu realmente é um entusiasta, né? Alguém que gosta bastante daquele tema. E aí o livro entra na segunda parte. Quando eu comecei a ler a segunda parte, eu fiquei com a impressão que depois concretizou quando eu finalizei o livro, que me parece muito que as duas partes são livros independentes. Fiquei com essa sensação. Assim, claro, são os momentos, mas poderiam, né, se o autor quisesse fazer isso, fazer, por exemplo, volume 1, volume 2 da narrativa aí de Tupinilândia. Na segunda parte do livro nós somos apresentados a Arthur. Arthur é um arqueólogo e é contemporâneo a nós. Essa parte se passa ali por volta de 2015, inclusive pelas referências à política do momento que estão presentes no livro, tá? Inclusive há um acordão nacional, assim, né, aspas, com o Supremo com tudo, para evitar que um monte de corruptos políticos parem atrás das grades. E Arthur ele submete a um projeto
para uma empresa privada que financia pesquisas. E essa empresa é justamente ligada à fundação do falecido, né, João Amadeus. Porque, evidentemente, se em 85 ele já estava muito velho, ele 2015, né, 30 anos depois, certamente ele não existiria mais. E aí ele submete esse projeto, e esse projeto que é o quê? Quer conhecer a história da Tupinilândia, especialmente porque que aquele parque que tinha tudo para começar, e assim, com uma estrutura faraônica, não deu certo, sequer foi inaugurado. Ele queria entender isso. Seu projeto é aprovado, ele ganha uma grana para levar aí um grupo de pessoas para estudar essa região de Tupinilândia lá no Pará. E eles vão. Quem vão? Bom, vai Arthur, vai a sua filha Lara e vai também o seu genro Benjamin. E quando eles chegaram lá, viram que o lugar não estava desabitado. Pelo contrário, havia uma população morando ali. Uma população que imaginava que o Brasil era aquela bolha. Uma população que vivia diante de uma ditadura em pleno ano de 2015, que assim viveu por muito tempo, que reprimia qualquer forma de resistência, qualquer forma de liberdade, que controlava os meios de comunicação, que fazia uma grande espetacularização da morte de todos aqueles que se rebelassem contra o sistema. Eles são presos lá, e aí outras aventuras acontecem nesse segundo momento do livro. Bom, pessoal, e tem outra coisa que chama muita atenção no livro que eu gostaria de mencionar rapidinho, porque eu sei que esse vídeo já está grande, que é a questão da nostalgia. Né? Como historiador, a gente tenta entender o nosso tempo, né? E eu pensei muito sobre isso quando aquele jogo Pokémon GO ele foi lançado, né? E assim, gente, uma galera que, sei lá, brincava disso há 10, 15 anos, uns 15 anos atrás, né? Baixando, ávidas para brincar com aquele aplicativo. E assim, né? Isso é um sentimento de nostalgia, né? E aí ele dialoga bastante no livro, inclusive há uma parte do livro que é só dedicada à nostalgia, que é assim, nossa, pra mim particularmente foi a melhor parte do livro. E nessa parte o Samir dialoga bastante com o estudo da Svetlana Boym, no livro sem tradução para o português, que poderia ser O Futuro da Nostalgia, onde ela vai dizer o seguinte: o século XX começou com utopia e terminou com nostalgia. É muito curioso que ela detalha, por exemplo, que o conceito de nostalgia, ao contrário do que a gente possa imaginar, não veio lá da poesia, da literatura, pelo contrário, esse termo foi cunhado em 1688 por um médico e ele estava relacionado, é claro, à doença, né? A nostalgia, ela nasce como uma doença. Ela nasce como uma doença que poderia, inclusive, ser tratada. E tratada como, Paulo? Tratada com ópio, tratada com sanguessugas ou tratada com uma viagem aí aos Alpes suíços, né? Pouca coisa, confesso. E a nostalgia poderia ser definida basicamente, muito basicamente, como uma coisa que não existe. Ou que nunca existiu. Como assim uma coisa que nunca existiu? Ora, nossos sonhos fazem parte das nossas histórias. O que sonhávamos há 10 anos atrás, o que sonhávamos e não aconteceu, também pode ser uma nostalgia. A nostalgia, por exemplo, do sonho de passar naquele curso que eu tanto queria na faculdade e acabei indo para outro e sou muito realizado nisso. Não foi o meu caso, tá? Por favor. Em linhas gerais, a Svetlana vai dizer que a nostalgia é essa busca por um tempo que não existe mais. Um tempo geralmente da nossa infância, um tempo da escola, um tempo do primeiro trabalho, um tempo em que nossos entes queridos eram vivos. Um tempo em que dá saudade. A nostalgia, ela tem uma conexão com a saudade. Isso é inegável. E eu gostaria de dizer ainda, gente, que o livro tem mapa. Legal, né? Imagino que é você ler sobre Tupinilândia, sabendo onde fica cada lugar do parque. Temos também no livro os agradecimentos, onde ele destaca algumas das referências bibliográficas que o ajudaram a construir esse cenário todo de Tupinilândia, dentre os quais eu já destaquei aqui o livro da Svetlana Boym e também o livro Brasil, uma biografia da Lilia Schwartz e da Eloise Sterling, dentre vários outros. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas impressões sobre Tupinilândia. Dá um like aí no vídeo, compartilha com amigos, me segue nas redes sociais, vou deixar aí o link do Instagram. E, caso você tenha interesse em comprar Tupinilândia, usa o link abaixo que eu vou deixar aí da Amazon, beleza? Um grande abraço, até mais!